Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, dificilmente alguém que é bolsonarista, que se coloca nessa condição, que votou em Bolsonaro, alguém que acredita em Paulo Guedes, que acredita nesse governo, alguém que vai na manifestação no dia 15 de março, está assistindo o Portal do José. Essas pessoas buscam sempre reforçar os seus pensamentos com as pessoas que já defendem as ideias muito próximas. Mas quem sabe, né, uma ideia ou outra aqui chega para um ou outro para que essa pessoa pelo menos pesquise para saber se a gente está contando mentira, se tem alguma fantasia, se sucede o fato delas quererem ir no dia 15 de março para fazer alguma coisa, se o Brasil vai ser alterado depois de uma manifestação. Bom, vamos em frente aqui abordar algumas questões porque, de fato, o cenário está surreal. Em primeiro lugar, o presidente da República está indo lá para os Estados Unidos, já deve ter chegado lá enquanto eu estou gravando esse vídeo, e antes ele fez uma parada aqui, lá na região norte, e fez um pronunciamento lá, reforçando as manifestações para o dia 15, convocando o povo para ir às ruas para apoiarem o seu próprio governo, segundo ele, para cobrarem das instituições. O presidente demonstra que ele não tem noção do papel que lhe foi conferido pelos seus eleitores, pela maior parte dos eleitores brasileiros. Ele não tem noção do que significa a presidência da República, ele não tem noção das limitações dos poderes, ele não tem noção dos seus limites, das suas responsabilidades. Se ele não tem noção, ele age como uma criança de 8 anos, com uma irresponsabilidade limitada. E como ele não tem nenhum tipo de freio, o freio que é dado a ele é dado institucionalmente pela lei, pela Constituição Federal. Então ele age como uma criança de 8 anos. Ele fica com a raiva da mamãe e com a raiva do papai. Ele quer fazer as coisas escondidas. E para isso ele está tentando arrumar outros irmãozinhos, outros animaizinhos que estejam com ele, os seus amigos imaginários, para fazerem valer o seu desejo. Nada mais infantil, mais Freud, eu acho que deveria entender essa criatura. Que o presidente não tenha noção da realidade é uma coisa, e que ele imprima um governo voltado para as pessoas que também não têm noção da realidade, tem algum tipo de desequilíbrio mental ou miopia sobre a realidade, é uma coisa. O problema é que esse presidente e seu grupo de míopes mentais estão governando para toda a população, todo o povo brasileiro, e mais, os gestos de agora, eles transcendem o período que a gente está vivendo, que podem causar danos para todo sempre para a nossa nação. Enquanto isso está acontecendo, tem gente que está batendo palma. Enquanto o circo está pegando fogo, enquanto tem gente preocupada com as coisas no plano político, muita gente continua a ganhar muito dinheiro, né? Eu não posso deixar aqui de registrar que a família Marinho, enquanto a economia nossa está indo para o ralo, o real está virando mingau, eles estão aqui advertindo que é preciso acelerar as privatizações e concessões. Olha, não importa que o Brasil esteja com gente passando fome, que a gente tenha um déficit social gigantesco, que a gente não tenha feito investimento em nada. O importante é torrar aquilo que ainda tem. Isso é o comportamento de ladrões salafrários de colarinho branco, no nível nacional e no nível internacional, e que se locupletam da proximidade com o Estado. O presidente Bolsonaro, com esses gestos totalmente treslocados e irresponsáveis, fazem o jogo dessa gente. Bom, mas vamos aqui às coisas mais crônicas. Nessa viagem do presidente da República, ela não foi convocada, não foi organizada pelo presidente da República. Eu recebi aqui um texto do professor Ricardo Hausmann, que é professor de Harvard, e foi mandado aqui por um diplomata, amigo meu, Dr. Mário Santos, e ele faz um artigo que é muito interessante, onde ele mostra que Trump está querendo agora arrumar um inimigo às vésperas das eleições norte-americanas para concentrar a atenção do povo americano sobre a sua gestão. E para isso ele precisa de aliados, ele precisa de buchas no campo externo, porque ele não vai jogar os Estados Unidos num conflito militar sem que haja uma justificativa muito plausível. Então, o que está acontecendo? O Brasil está sendo chamado para ser a bucha no meio dessa história.
O presidente da República nosso aqui mandou vir todos os funcionários dos consulados, das embaixadas da Venezuela para o Brasil, esperando que Maduro faça a mesma coisa para criar um conflito, só que Maduro até o momento não fez isso. No próprio Globo Online, né, a gente vê aqui que o Maduro acusou os Estados Unidos e o Brasil de fazerem um plano de guerra para justificar a invasão da Venezuela. Segundo as teorias e os conhecimentos na diplomacia brasileira e internacional, toda vez que um governante medíocre ou que está em dificuldades ou que está roubando quer desviar a atenção do povo do seu país, ele cria um conflito externo. Porque cria um conflito externo, isso faz com que haja uma comoção, uma unidade e as atenções sejam desviadas dos fracassos internos que esse governante está cometendo. Então, essa visita injustificada do presidente brasileiro aos Estados Unidos, diga-se passagem que é uma viagem que não está indo para Washington, que é o centro político, e nem para Nova York, que é o centro econômico. Hoje eu vi um vídeo do Marco Antônio Villa, onde ele mostra bastante bem como foi a viagem de João Goulart em 1962 nos Estados Unidos, comparando com esse passeio que o presidente brasileiro está fazendo nos Estados Unidos, muito mais para atender aos mandamentos do senhor do presidente da República, que hoje é o presidente norte-americano. Bom, e o presidente brasileiro, no meio desse contexto todo, como as confusões já não bastassem, ele tateando fogo nas manifestações agora para o dia 15. E os grupos mais radicais ligados ao bolsonarismo começam a fazer suas peças para encandecer as pessoas para o dia 15 de março, já que o presidente agora disse que é para ir para as ruas mesmo, né? Mas vamos ver se a gente tem que ter preocupação ou não e o nível de sanidade mental das pessoas que estão se organizando para esse dia 15. Vamos acompanhar o vídeo aqui, que foi mandado pelo canal Voz da Legalidade, do meu amigo Noel, lá do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Patriotas! Venho de longe em sagrada missão! Dia 15 de março, venha comigo contra os comunistas e traidores da pátria! Vamos resgatar nosso país, nossa bandeira! Ordenar progresso! Unir luz! Gente, é barra pesadíssima, né? Vamos falar sério. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos pessoas que desenvolvem uma ação mais light, mas ao mesmo tempo muito negativa. Esse grupo aqui do Rio de Janeiro, do Vista Pátria, né, eles estão convocando também para a manifestação do dia 15, que seria uma manifestação favorável a plenos poderes do presidente da República, porque segundo eles acham que o presidente recebeu o voto de 57 milhões de eleitores nas eleições passadas para ser o imperador. Ele não precisa ter nenhum tipo de balizamento, não precisa existir o poder legislativo nem o poder judiciário. Ele recebeu o voto para fazer o que ele quiser, como aquela criança de 8 anos que eu citei há pouco. Não tem nada mais distorcido, não tem nada mais anticivilizatório, não tem nada mais criminoso, não tem nada mais boçal do que esse tipo de comportamento. O pior de tudo, só para fechar, é que tem alguns deputados federais que estão apoiando essa manifestação, que todo mundo sabe que tem o condão, tem o desejo, o interesse de emparedar os deputados e senadores e Supremo Tribunal Federal, como se eles não estivessem agindo dentro da Constituição Federal. Então o que está se propondo é uma conspiração, é quase um motim de não milicianos, pelo menos não milicianos conhecidos. Esses deputados devem ser submetidos a uma comissão de verificação do seu decoro para a gente ver se não é o caso deles serem banidos da vida pública, porque o cara é congressista e apoia uma manifestação contra a democracia, contra o Congresso Nacional, de uma forma absolutamente distorcida. Olha,
esse cara realmente ele fraudou o voto que ele recebeu para ser parlamentar, né? Gente, eu fico por aqui, tinha outros assuntos para tratar com vocês, mas o tema mereceu maior destaque hoje, né? Espero que algumas reflexões aqui elas sirvam para a gente. Só para finalizar, né? A ideia de 3 poderes não foi Bolsonaro que inventou, não foi a Constituição brasileira, não. Já foi um cara lá na Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, um tal de Aristóteles, que já falava que era importante você dividir o poder para você não ter aberrações cuidando do destino de determinadas nações. Tá bom, gente? Viva Aristóteles, até o próximo vídeo. Tchau.